Senhoras e senhores, respeitável público, sejam bem-vindos a mais uma edição do Estação Hamburgo. Estação Hamburgo que vai até às 10 horas da noite desta sexta-feira na sua companhia. Sextou, né? Então você fica com a gente até às 10 horas, que você que acompanha o canal da Estação Hamburgo, canal 14, canal NET, claro, é para Novo Hamburgo, Campo Bom, Estância Velha e Sapiranga. O canal 6 é para São Leopoldo. Ou você pode acompanhar também o programa pelas famosas redes sociais, que são YouTube, Instagram e Facebook, certo? Perfeito. Então a gente está no ar a partir de agora, em nome de JG Serviços, Mercator Feiras de Eventos, Tecnolar, 30 anos e Sebratel. Pois bem, e a sexta-feira já se tornou tradição, aqui no Estação Hamburgo, o programa onde a gente reúne colegas da área de comunicação. A gente está abrindo esse leque, né? Eu não digo somente colegas de imprensa, mas qualquer maneira de se comunicar, como marketing, relações públicas, jornalismo, o radialista, todo mundo está vindo aqui para a gente bater um papo sobre a nossa função. E hoje, com muita alegria, eu recebo colegas do Grupo Sinos, os três, pelo menos os três ex-colegas do Grupo Sinos. Os quatro somos ex-colegas. Trabalhamos lá no Grupo Sinos. A Bruna ainda trabalha? Não. Então, realmente, o grupo dos ex. E a gente vai lembrar alguns momentos da nossa carreira, essa passagem. E principalmente a gente toca nesse programa, são dois pontos, que é o momento que a gente vive como jornalista, nossos grandes problemas, grandes desafios em ser jornalista nesse país. E outra perspectiva, que lá no segundo bloco, a gente, por ser sexta-feira, faz um programa mais descontraído para lembrar de micos ou fatos engraçados que a gente encarou nessa carreira em alguma pauta. E que até hoje a gente conta entre amigos e fica rindo por um bom tempo. Bom, mas eu quero agradecer demais a presença desses três colegas da área de imprensa, três jornalistas, hoje são três jornalistas, começando por ela, né? Essa guria que eu trabalhei com ela, tive muito orgulho de trabalhar com ela, uma grande colega. Ela que era a legítima e exemplar repórter que não tinha tempo ruim. Vai lá, Grazi. Vai lá, Grazi. Resolve, Grazi. O alemão. E ela vinha derrubando porta e entrava nas pautas e resolvia o problema. Eu chamava ela, na época, de Graziella Dannenhauer, que é um nome de princesa, né? Dannenhauer, correto? Mas princesa agora ela sueca, né? Exatamente, Mas sueca. pelo tamanho não tinha nada, né? Digamos que uma grande princesa. Exatamente. E agora ela gosta de ser chamada de Sauer Grazi Branco. Sauer Branco, que também é um nome pomposo, vamos combinar. Nome de ex-presidente da República, É verdade. né? Castelo Branco. É verdade. Que Eu sobrenome. subi, eu acho que um pouco do patamar de princesa e fui para realeza agora. Realeza. Boa. Grazi, que bom te ver. Seja bem-vinda, querida. Prazer, é uma grande alegria estar aqui com vocês todos, principalmente com o Bá, que foi também um colega maravilhoso. A gente fez altas festas e trabalhamos também muito. Exatamente. Trabalhava um pouco também. A gente trabalhava Se divertia bastante, trabalhava um pouco. E o Bá, nossa, eu tenho uma referência dele maravilhosa, do caderno Bá, que era um caderno muito divino aqui em Novo Hamburgo, voltado para o público jovem. E realmente a gente tinha que baixar a cabeça e ir, né, PC? Não tinha muito o que... E o mais engraçado é que a gente tinha que fazer as perguntas que os outros não faziam. É verdade. E eu presenciei uma pauta tua em Sapiranga, em que tu comentou, em que tu fez uma pergunta para um deputado a respeito de uma lei que estava sendo tratada, e o sindicato de Sapiranga recebeu o deputado lá, toda a pomposidade, um monte de industriários junto, Bruna. E o PC chegou lá, olhou e disse, junto estava o seu Mário Guzmão, acompanhando a pauta. Ele estava na pauta. Ele estava na pauta. Que responsa. Que risco.
E aí o PC contando que o deputado falou, como todos, e a maioria, né? Falou, e o PC lá, quando abriu o microfone, levantou a mão. Tudo bem, seu deputado, o senhor está até agora aqui falando isso, falando aquilo, mas por qual razão que o senhor realmente veio aqui? Muito bom. E o seu Mário estava ali. E o seu Mário estava lá, cara. Eu pensei, meu Deus do céu, esse é corajoso. Eu queria ter essa tua coragem. Vou subir a escadaria quando eu voltar pro grupo. Vou ser chamado para uma sala no segundo andar. Eu queria ter essa coragem. Exatamente. Tá, falou. Mas a gente tem essa característica, a gente se incomoda por causa disso. Se né? incomoda. Você sabe como é que é, a gente se incomoda demais. É uma pena, né? Eu não gosto disso no jornalismo, né? Mas faz parte. Eu quero saudar também, agora também é outra situação. Quando eu trabalhei com essa guria ali no Grupo Sinos... Eu já te apresentei, né? Eu chamava ela para ter uma ideia de Bruninha. A Bruninha, ô Bruninha e tal. Agora mudou. Casou também? Sim, e agora é Bruna Klasman Limeira. Dona Bruna, agora com todo respeito, seja bem-vinda. Tudo bem, Bruninha? Continua, Bruninha. Chama a Bruninha que mantém carinhoso. Bem-vinda, Bruna. Obrigada, PC. É um prazer estar aqui. Eu acho que é muito bacana poder dividir a bancada aí com os demais colegas. A Grazi, a gente se via às vezes nos corredores das feiras, não se conhecia, mas o rostinho a gente acaba lembrando, né? Sim. Então, eu acho que é um prazer conhecer, né, também um outro colega. E acho que a gente está aí para dividir histórias e falar um pouquinho da nossa profissão. Que bom vê-los aqui. Um camarada que fazia muito tempo que eu não via, cara. Que bom. Eu já falei isso 85 vezes nesse programa. Eu vou relembrar pela 90ª vez. Numa sexta-feira dessas, estiveram aqui o Dario Panzerhagen, que está na prefeitura, né? Mas o Dario tinha um contato mais seguidamente. E nós recebemos aqui a Adriana, que hoje trabalha na assessoria de comunicação do IPAZEM, e a Laura Pífero, que foi minha colega Laurinha no também. Jornal NH. Os três, eu e as duas, moramos em Novo Hamburgo, numa cidade de médio porte, 250 mil habitantes. E eu não via a Adriana, não conversava, não via com ela há 9 anos, e com a Laura há 6 anos. Nossa. Morando na mesma cidade, que é uma cidade média, não é grande. E a gente não se via há 9, 6 anos. Por isso que o Maurício também não sei há quantos anos a gente não se via. Faz bastante tempo. O Maurício, esse camarada aqui, depois a gente vai falar de imediato sobre isso, é o responsável, é o cabeça pela criação do caderno Bar, encartado sempre no Jornal NH. Esse maluco aí que criou o caderno, fez um grande sucesso. Muitas palmas. Maurício, olha, cara, Merecido. muito obrigado pela presença, bem-vindo ao programa. Poxa, obrigado, PC, pela gentileza, pelo convite. E bom relembrar esses tempos. Tu vê, isso já faz... Isso foi 99. 99. Foi um movimento, assim, bem novo que a gente fez no Grupo Sinos. Era uma necessidade da época de fazer para o público jovem e a gente fez muita coisa lá. Colocou coisas assim, de pautas muito diferentes, de coisas polêmicas, até palavrão. Então a gente fazia coisas assim do arco da velha para fazer aquele caderno. E foi um caderno assim que eu acho que a gente rejuvenesceu muito o público, falava de música, de comportamento, mas principalmente as pautas de comportamento, que eram a grande sacada, um trabalho gráfico muito bem feito. Pelo Pelo Roger, também, o Gabriel também, que voltou para o grupo. Então, a gente ir pensando, assim, sempre no que fazer, no que o jovem gostava, e ouvindo muita crítica, muita sugestão e misturando tudo. Então, foi algo muito legal, foi uma passagem muito boa. E digo assim, a gente, às vezes... até o público do jornal não era acostumado com aquilo ali, porque ele era um baque dentro do jornal. Ele saía nas quintas-feiras, a gente fazia toda a programação, então assim, era um mapa muito bacana para o pessoal acompanhar. Então, é o mapa das festas isso, que tinha também. Eu li muito o Bar, que era minha época de adolescência. A gente ia nos colégios, então assim, era uma coisa assim de aproximar, né? Esse público não estava acostumado a ler jornal, não é acostumado. Não e é na época ainda não tinha esse advento todo do celular. Eu ia fazer essa pergunta. De que ano até que ano foi publicado o Bar?
O Bá começou em 99 e ele foi até... Eu saí em 2000, fiquei na produção dele até 2002 e ele ficou até 2007 ou 2008, Tá, por aí. e já tinha na tua época, desde a criação e do andamento, a concorrência, bem menor, mas já tinha concorrência de internet? Que o jovem acessando a internet ou não tinha ainda? Não tinha. Os celulares eram aqueles Motorolas desse tamanho, aqueles tijolos, assim, que a gente matava se que acertasse. era pra pegar traficante, entendeu? Exatamente. Então, assim, ó, era muita ainda leitura de revista, era muito leitura desses especiais, assim, TV ainda era muito forte, a MTV era muito forte na época. Então, assim... O Hermes e o Renato. Essas coisas ali que eram bem fortes. Então... A gente ainda era uma situação de... Bom, a internet, na época, no jornal, era um computador com internet lenta, era uma briga para usar, era discada. Então, assim, a gente fazia... A gente tinha muito mais trabalho na pesquisa, não era essa facilidade que tem hoje no Twitter. Não era Google a toda hora? Nada. Não tinha rede social, né, na época, daquele jeito. Tinha um Orkut. Tinha a Xuca. O computador, o que era? O computador era mais para programa interno, para fazer o jornal? Era mais para escrever mesmo as matérias, certo. E tinha em cada texto, exatamente, em cada ilha que tinha os 4, 5 repórteres, tinha uma que era possível tu usar a internet, mas nossa, completamente diferente. O buscador era o KD, né, cara? Tinha essas coisas assim. Eu quando comecei lá em 90... Infelizmente eu tô velho, mas fazer o quê, né? Eu já fui jovem na época. Muito bem conservado. O nome foi por causa dessa reação, tipo assim, da Grazi. Exatamente. Isso era uma coisa muito... Foi uma conversa grande para saber o nome. E era essa coisa do jovem, de trazer a coisa gaúcha, né? Ser um caderno do sul, gaúcho. E o Bá serve para qualquer coisa, né? O Bá, dependendo da entonação, tu tá brabo, tu tá feliz, tu tá surpreso. Então, serve para tudo. É uma coisa nossa, muito forte. Certo, então, isso a gente acompanhou e aí... Foi um nome assim, hoje tem canal, né? Hoje tem um monte de coisa. O Bá é muito usado ainda. Então, a gente... acaba trabalhando isso, trabalhou isso muito forte. E hoje o que está fazendo, Maurício? Hoje eu tenho, eu depois que saí de lá, a gente fez a revista O Polvo, né? Que também hoje ela está um pouco mais parada porque por causa de pandemia, né, gente? A gente não consegue entrar nas escolas, é muito difícil. Sim. E eu estou trabalhando muito com marketing também, então assim, assessoria, marketing, então fazendo todo o trabalho. O Polvo era muitos braços alcançando o Polvo várias camadas, era a brincadeira dos muitos braços, de muitos assuntos, né? Então virou essa situação de falar sobre várias coisas. E aí também quando saímos de lá, até a mesma equipe que depois começou o Polvo, depois se dissolveu, mas foi o Roger, o Beto acompanharam o nascimento e foi muito bacana. A gente pôde ir para Porto Alegre, a gente pôde expandir assim um pouco e aí entrou já 2002, 2003, já começou a internet a ser mais forte, a gente conseguiu começar a trabalhar a coisa do virtual mais forte também. Então, para quem não conhecia, tá vendo o programa aí, ó, o legal da TV é isso, né? Muitas vezes tu não tá aqui o cara, ó. Maurício Carvalho, um dos criadores, o principal cabeça do Caderno Bá, que você leu por muito tempo aí, encartado no Jornal NH. Pergunta para a Grazi. Ixi, meu Deus. E depois vale a mesma pergunta para a Bruna. Quando na academia, cursou na Unicinos jornalismo? Sim. Tá, quando lá dentro se formou, aquela formatura que eu não tive, mas muitos de vocês tiveram, com aquela roupa, e, enfim, a emoção, a música, e todo um sonho com o jornalismo. O que mudou de lá para cá, a tua maneira de ver o jornalismo, dona Grazi? PC, eu sou uma exceção à regra. Porque quando eu comecei a estudar na Unicinos em 96, foi em 1996, quando eu comecei a fazer o curso de habilitação a jornalismo. Em 2000, eu entrei no Grupo Sinos, final de 2000. Eu comecei a trabalhar como repórter, eu não entrei nem como estagiária. E tive grandes dificuldades de me adaptar com a redação, porque eu tinha um problema emocional muito grande que me prendia. Então, haviam textos que eu escrevia perfeitamente, sem um erro de pontuação que seja, e tinha outros que eu não conseguia escrever.
Aí os editores da época me perguntavam sobre a pauta, eu respondia. Eu tinha as perguntas todas em mim, mas eu não conseguia colocar no papel. Isso foi um período que me durou por uns 2 anos lá dentro. Então, depois que eu consegui superar isso, daí eu me tornei aquela Grazi, pau para toda obra, sai de perto que ninguém me segura. Sim. Só que como eu já estava estudando desde 96, eu demorei 10 anos para concluir o curso, porque eu paguei a minha faculdade. Eu não tive financiamento, não tive nada. Então, ela demorou para ser impressa, né, no papel, em virtude disso. Só que como eu já trabalhava no grupo e estudava à noite, eu já tinha a realidade da prática com a teoria. E a teoria não se aplicava nada à prática que eu convivia. Aconteceu comigo também. Totalmente diferente. Programas de rádio, que eu acompanhei também o nascimento da Rádio ABC, no Grupo Sinos, com o Edgar Lisboa. Edgar Lisboa. Né? A gente fazia programa de rádio ali, e eu também sou oriunda da Rádio Progresso, onde eu fiz estágio na Rádio Progresso. Aqui no centro. Aqui no centro, né? Do lado da catedral ali. Isso aí. Então, hoje, eu já tinha uma experiência com rádio, eu tinha experiência diária com o jornal, né? E estudava isso, a teoria, na Unicinos. E nas aulas práticas, eu dizia, não é assim que funciona. Não é assim, o negócio não é, faz a laudinha, faz não sei o quê. O negócio pega pra capar. A pauleira. Baixa a cabeça, corre, tenta pegar a tua fonte lá e vai embora. Não é a coisa bonitinha que a Unicinos, que a faculdade, né, te passa. Mas ela é fundamental. Ela é fundamental. A teoria é muito importante para tu ter o conhecimento de muitas coisas, para tu poder argumentar, para tu poder tratar dos assuntos formação, também. né? A formação. Ela pode não ser a mesma coisa que a prática, mas a teoria é fundamental, PC. Eu bato muito em cima disso. Porque hoje em dia, não adianta tu saber escrever e dizer, eu sou jornalista. Tu não sabe perguntar, tu não sabe procurar as fontes corretas, entendeu? Tu pega uma fonte qualquer hoje em dia no Google, na internet, tu busca uma informação, tu tem que ver a fonte. Não é à toa que a Globo tem um setor de jornalismo que confere as fake news, né? Sim, tem um departamento só para isso. Tem um departamento só para isso. Por quê? Porque não é tu tem a informação e deu e sai correndo e faz. Tu tem que checar a informação. E foi em virtude de dessa questão da checagem que eu fiz o teste para passar como repórter no Grupo Sinos e entrei em virtude disso. Porque eu fui além da pauta. Perfeito. Eles me pediram uma pauta e eu fui além dela. Eu fui buscar, eu fui checar a informação e a informação estava ali como é que era e não como tinham sido passado por outros. Né? Então, é importante a gente ter essa teoria, mas realmente não tem nada a ver com a prática. Mas e tu tá animada com o jornalismo nos últimos anos? Não. Preocupada, frustrada? Qual é a tua reação em relação ao jornalismo? Assim, ó, quando eu me formei, né, e eu tinha muito eu acho que todo jornalista tem, vocês também vão poder me dizer, a gente vai transformar o mundo. Mentira! Cai na real, acorda já agora. Todas as empresas, todos os veículos de comunicação, antes de tudo, são empresas. Elas precisam sobreviver. Entendeu? Então, muitas vezes, a partir do momento que tu tem uma informação que tu pode derrubar, afetar uma imagem de uma pessoa, às vezes tu não vai publicar ela porque tu pode gerar uma confusão e um prejuízo enorme. Já houve situações que eu presenciei dentro de locais de trabalho que eu já, né, participei, em que a pauta não foi publicada. Esquece. E esquece, não vai sair. Não vamos falar sobre isso. Não vamos falar. E por quê? Porque a informação que eu tinha era de um político, a informação estava certa, só que ele só estava utilizando o veículo para atingir o outro político. Entendi. E, pelo incrível que pareça, era uma receita de Lexotan com o nome de pessoas mortas, que hoje também essa semana ainda saiu os golpes do Itaú com o nome de pessoas que, né? Então, era uma receita que veio parar na minha mão, né? Que estava sendo distribuída na saúde em Novo Hamburgo, lá na época. Sim. Mas que não tinha
né, no checar as informações, a gente daria um tiro no pé. Sim. Então, melhor não. Tive que aprender a lidar muito com essa frustração, entender essa questão do comercial. Da relação. Da relação dos comercial, dois. redação. Isso, né? Mas, mesmo assim, ainda o trabalho que a gente faz ainda é muito importante. Com certeza. Porque quando a gente liga para uma prefeitura, ou a gente liga para um estabelecimento, ou para uma empresa, e a gente faz aquela cobradinha, cara, tu ajuda a resolver a vida de alguém. Alguém tu tá ajudando. Tu ajuda. É. Sabe? Então, eu me arrepio aqui, porque... É verdade. Pode ser uma coisa pequenininha, mas tu sabe que tu vai estar ajudando alguém. Eu me arrepiei aqui, sem brincar, assim, ó, me arrepio toda, porque tu consegue mudar, nem que seja uma vida. A história de uma vida. Tanto é que Maurício, Bruna, Grazi, em algum momento vocês já ouviram isso. Alguém em algum lugar tentando resolver algum problema e não consegue, vai 1, 2, 3, 4. De repente, eles dizem o seguinte, eu acho que vocês já ouviram isso. Ah, é? Então tá, eu vou ligar pro jornal. Vou ligar para NH. Eu vou ligar para NH. O que mais se ouvia era isso, eu vou ligar para lá. Tanto é que só a Bruna já vai falar. Agora, eu contei num programa aqui, eu estava aí, a Cláudia, num mercado aqui no Novo Hamburgo, e tinha uma promoção de óleo de soja. E muita gente lá dentro comprando óleo de soja. Aí, quando toda forma aquela fila, daí, de repente, chega um lá, alguém diz, não tem mais óleo de soja. Aí começou, não, porque não dá, porque vocês anunciaram, porque vai ter que ter, e a gritaria, e já chama gerente, chama não sei o quê, porque eu vou ligar para o NH. Nós vamos ligar para o NH. Senhor, achei um óleo aqui pro senhor. Não, e aí eu tava aí eu disse para a Cláudia, eu disse assim, pelo amor de Deus, não comenta que eu trabalho lá. Cláudia é a esposa do PC, pra quem não sabe. Exato. Tá? Daí eu tô roubado aqui no meio, né? Vou me cercar aqui tu dentro. Vai ser linchado. Mas, Bruninha, eu quero perguntar pra Bruninha, porque a Bruna disse o seguinte, eu e a Grazi e o Maurício começamos a falar de época, quando nós começamos, 90 e não sei o quê, 98, 99, e a Bruninha tava quieta aqui. De repente ela disse, meu Deus, eu era uma criança. Eu disse pra não me perguntar o que eu estava fazendo nessa época, porque eu estava assistindo TV Globinho, não estava trabalhando. Eu me sentia a foda, Bruna. A própria. Ô, Bruninha, que ano, vamos lá, que ano tu se formou em jornalismo? E a mesma pergunta que eu fiz pra Grazi, o que tu projetava, o que tu sonhava com o jornalismo, que depois tu vendo a realidade, ficou mais feliz ou mais triste com o jornalismo? Então, PC, eu me formei em 2018, mas eu fiz 8 anos. Né? Porque minha faculdade também foi o dobro do tempo, foi ficando, que tinha que pagar, fazer isso, não sei o quê. Daí a gente foi se envolvendo em 500 mil coisas para conseguir uma bolsa aqui, uma bolsa ali. E durante todo o período da faculdade eu resolvi que eu iria fazer estágio. Queria passar por tudo que fosse possível para saber que jornalista eu seria. Né? Porque eu não seria só aquela jornalista da teoria, não queria ser só pesquisadora. Né? Porque durante a faculdade também fiz pesquisa, também me envolvi com essa área da comunicação. E eu acho que durante a faculdade, conforme foi passando o tempo, acho que a gente entra e pensa assim, vou trabalhar no Jornal Nacional. Vou, né? Porque é o sonho da família, assim, nossa, tu vai trabalhar na TV. E daí, conforme vai passando o tempo, tu percebe assim, não é isso que eu quero. Tem tantas outras coisas legais, sabe? Tem tantos outros atributos que os jornalistas têm que eu não preciso só vir sentar aqui na bancada e dizer boa noite, nós estamos hoje apresentando, não. Bruna, então me diga qual que eu quero saber. Eu vou te dizer. Se tem outro, me fala que eu tô tentando. Porque, como na faculdade eu já peguei muito essa parte da internet. Então, assim, toda a parte que eu fiz de estágio sempre era, a Bruna é a que sabe, manja da internet. Então, Bruna, tu é a jornalista que vai pra internet. Então, assim, desde lá da rádio, né, que foi um dos meus primeiros estágios, é a Bruna que vai acompanhar tudo, vai fazer a cobertura pelo Twitter, a Bruna vai isso, então, pra mim a internet é onde eu vou me encaixar. Então, toda a faculdade, assim, também, era fazer estágio durante o dia e teoria da noite. E como tu falou, Grazi, assim, realmente, a teoria é muito importante. Mas, às vezes, a gente tem a teoria de professores, não estou menosprezando nenhum, mas são professores que não tiveram a prática. Então, chega lá e diz, a coletiva de imprensa é o seguinte, a gente vai organizar e cada um vai fazer uma perguntinha de cada vez. E daí tu vai para uma coletiva de imprensa e as pessoas vêm que nem os leões e tu com a tua mão lá, tipo, por favor, eu preciso falar, eu preciso fazer uma pergunta, sabe? Então, daí tu pensa assim,
na aula era tudo bonitinho, mas na vida real não é, sabe? Então foram 8 anos, assim, de bastante aprendizagem. E eu saí dali e pensei, e aí, o que eu vou fazer? Daí, tudo bem, vamos continuar. Eu estava já trabalhando na revista que eu trabalho hoje, só que lá a gente é muito técnico. Qual é a revista? Na revista Proteção e na revista Emergência. Ok. São revistas mais de assuntos, né, técnicos de saúde e segurança do trabalho, para profissionais de SAMU, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil. Perfeito. E ali nasceu a Bruna, jornalista que é hoje. Porque eu fiquei pensando, eu preciso saber mexer com a internet, eu preciso fazer um texto pro online, um texto pro impresso. Porque são públicos diferentes. Sim, porque quando eu entrei lá, eles estavam migrando revista impressa pro digital. Perfeito. E aí, como é que vai ser? E daí chega a Bruna lá, eu sou boa na internet, eu quero a internet. E foi ali que eu me encontrei, sabe? Hoje eu vou dizer que eu tô lá já há 6 anos e a Bruna que entrou lá em 2015 já cresceu muito, assim, sabe? Ai, que show. Então eu acho assim que aquela paixão de jornalismo que todo mundo, né, vou resolver o mundo. Não, tu pode tentar resolver algumas coisas, mas eu acho que são pequenas vitórias que a gente tem quando a gente consegue resolver alguma coisa para alguém, consegue daqui a pouco trazer à tona um assunto, né, que é polêmico, mas que tu consegue trazer a partir de fontes as informações para a pessoa entender o que está sendo falado. Então eu acho que esse é a minha paixão hoje, assim, de daqui a pouco publicar uma matéria que eu sei que é uma matéria boa, e daí tu vê que, pum, os acessos foram lá em cima. Assim, pá. Ai, que show. Gratificante, né? Eu acho que isso é um grande desafio, né, com a internet, com a facilidade que tu tem, com o à la carte que tu tem. Hoje em dia, todo mundo no Twitter, no Facebook, no Instagram, e tu ter a qualidade da informação. Acho que isso é o grande diferencial do jornalista. Né? Que é no meio desse tiroteio de informações, de fake news, de notícias mal dadas, é tu conseguir trabalhar o conteúdo de uma forma diferente, tu ter condição de procurar as coisas que devem ser ditas e como devem ser ditas. Eu acho que isso é a grande função do jornalista. Eu acho que por isso que ele não vai... É uma profissão que não vai acabar, não tem como. A gente vê assim toda essa construção de pseudo-jornalistas, as pessoas que por experiência na comunicação acabam trabalhando, mas não tem a teoria. Eu acho sim que é muito importante esse balanceamento entre teoria e prática. E por isso que o jornalista... E também ele consegue trabalhar no meio dessa situação da internet, da informação fácil com a informação com conteúdo. A gente tem... Fala, Graça. Deixa eu comentar uma coisa, PC. O Bá, desculpa, mas eu conheço como Bá, eu vou chamar de Bá, entendeu? Até para matar a saudade dele. Né? Que é o Maurício Bá. Está surgindo muito, está surgindo agora a procura por copywriters, né? Vamos explicar para o telespectador. Que é exatamente a pessoa que escreve texto que gosta de escrever, escreva sobre alguma coisa, né? Sim. Eles não estão exigindo a formação acadêmica. A pessoa domina o assunto sobre aquilo. Mas ela domina sobre o assunto e ela vai escrever para as redes sociais, para peças publicitárias, são redatores. Podem ser jornalistas, né? Mas eles não estão exigindo o comprovante acadêmico. Então, o que é interessante? Vai abrir mercado para nós, que não estamos mais em um veículo de comunicação, porque para cidades da região metropolitana e até também para capitais, né, tu tenta buscar um espaço num veículo de comunicação. Mas se tu saiu daquele veículo de comunicação, para onde que tu vai? Tu só tem aquilo. Né? Perfeito. As pessoas têm, claro, eu brinquei antes, aonde, né, Bruna? Mas tem capacidade, tem condições de fazer outras coisas? Tem muitas, né? Só que o mercado não confia muito no trabalho do jornalista. Eu já ouvi a expressão, daí tu escreve um texto para mim ali, eu te pago 50 pila. Entendi. Tu traz todo o teu know-how, o teu conhecimento. O investimento que tu fez. O investimento que tu fez. Tu pensa, tu não pega e escreve baboseira como qualquer pessoa senta. Tem gente que senta, não tem formação acadêmica, escreve muito bem. Não, com a rede social hoje todo mundo tem gente que escreve sobre tudo. Tem gente que escreve muito bem.
Só que quando tu vai fazer um texto para um veículo, para uma pauta, né, determinada, tu vai pensar na pauta, tu vai estudar os meios, tu vai estudar as palavras, tu vai escrever raciocinando, pensando, não, esse estilo, ele é um estilo mais clássico, então eu não posso usar determinadas palavras, eu tenho que ter um pouco mais de requinte. Né? Eu acho até, Grazi, assim, a questão da responsabilidade com a informação. A responsabilidade da informação. Assim, hoje qualquer um pode escrever um texto, Sim. mas tu é responsável por aquilo que tu tá escrevendo. Se tu tá publicando nas redes sociais, se tu tá publicando no jornal, na revista, nós, com a formação de jornalista, a gente sabe que tem a ética, que tem, né, questões que a gente precisa cumprir. Então, assim, milhões de vagas hoje, pode ser publicidade, pode ser isso, pode ser aquilo, não precisa ter formação nenhuma, pode ir, né, e faz lá o textinho. Sim. Mas e aí, qual é a tua responsabilidade? Sim, as pessoas estão escrevendo, hoje com a questão da fake news, ela está sendo muito bem enfatizada essa questão, né? Sim. Não, tu tem que ter um conhecimento para escrever tudo e tal. Mas o que eu levanto aqui é a questão exatamente da nossa valorização, sabe? Não é agências de publicidade, né, marqueteiros, eles sabem a função que a gente tem, mas e o restante do comércio, das empresas, né, os donos de empresa, todos assim, eles acham que é uma coisa batata, é batata, é fácil. É só copiar e colar. É só copiar e colar, fazer. E eles realmente não dão valor eles não dão importância para essa nossa profissão, para o nosso trabalho, sabe? Eu quero fazer uma pergunta aqui para o Maurício, porque olha a coincidência, ouvindo vocês até agora, falando da teoria, né? da grande importância que tem a teoria. A gente está falando da academia, Sim. né? Mas num determinado programa aqui estiveram 3 dinossauros do jornalismo. Estiveram aqui Aurélio Decker, Meu Deus. Sérgio Yost Meu e Deus. Dejair Krumena. 3 dinossauros. Nenhum cursou jornalismo na academia. E os 3 defendem, segundo eles, que tiveram uma trajetória honrada, segundo eles, sem ter o diploma em mãos. Qual é a tua opinião sobre isso, Maurício? É que assim, o pessoal que é mais da antiga é diferente, né? A formação era diferente naquele momento, né? A formação do jornalista, ela começa nos anos 70 e ela é intensificada nos anos 80 e 90. Aí que tu tem as universidades preparadas para mostrar, ensinar a fazer rádio, a fazer TV, a fazer foto, a fazer tudo, a fazer texto. Né? Então, assim, eu acho que eu não tiro o mérito desse pessoal da antiga, porque eu acho que eles viveram um momento importantíssimo, foram desbravadores. Só que eu acho que o jornalismo ele é um crescendo, como qualquer profissão, como medicina, né? Tu vai dizer, hoje a medicina hoje os médicos precisam saber muito mais. É porque acompanha a vida, o tempo. O jornalista precisa acompanhar o tempo. Por isso que a Bruna fala que ela é uma jornalista focada em internet. Eu comecei, a pauta era com máquina de escrever. Fazia lauda. Eu tinha o laboratório de informática que ensinava. Chegou o Netscape. O que é isso? O Netscape foi o primeiro navegador. Então a gente aprendia, não sabia nem o que era internet. Então a gente tinha aula de quase como ligar o computador. Porque era diferente, era década de 90, não parece tanto tempo, mas é 25. A redação do NH foi computadorizada na década de 80. Só que eu acho assim, eu acho que, logicamente, naquela época eles formaram e aí entrou numa outra demanda. O jornalista entrou numa outra demanda. Ele tem que ser mais completo, ele tem que ser capaz de discernir as pautas, ele tem que ser capaz de entrevistar todos os personagens. Antigamente era nós que produzíamos, eu digo nós, os jornalistas que produzíamos o conteúdo. Sim. E hoje é um leque infinito de gente produzindo. Eu quero falar sobre isso, depois do intervalo, tem uma pergunta que vale para os 3. A pergunta é a seguinte, bem objetiva. Bolsonaristas e lulistas falam mal da imprensa. Isso é bom ou ruim, como jornalistas? Vamos para o intervalo e já voltamos. É com muita satisfação
que a Unimed Vale dos Sinos faz a entrega desse presente especial a você. É o novo Hospital Unimed, referência em tecnologia, inovação e humanização. Uma estrutura toda conectada, com corpo clínico de alta qualidade, trazendo excelência ao atendimento hospitalar. Unimed Vale dos Sinos. Cuidar de você. Esse é o plano. A Jäger Águas, há mais de 10 anos, fornece soluções no fornecimento de água mineral para empresas, eventos e residências. Representamos as principais marcas daqui, da nossa região. Nossos entregadores são treinados e identificados para a sua segurança. Temos uma logística que garante agilidade no atendimento. Siga a Jäger no Instagram e Facebook e confira toda a linha de produtos que trabalhamos. Água mineral é na Jäger Águas. Tem que ser original, assim como você sonhou. Por isso, a Brau Móveis possui padrões, medidas e acabamentos que materializam cada detalhe que você projetou para o office, executivo ou residencial. Nosso objetivo é entregar móveis como você sonhou. Brau Móveis Campo Bom, Rua Jorge Coque, 125, no centro de Campo Bom. Fone 3597-1465. De volta com Estação Hamburgo na noite desta sexta-feira, onde recebemos os colegas jornalistas, a Bruna, a Grazi e o Maurício. E ficou uma pergunta sem resposta. Eu nem dei a oportunidade de responder antes do intervalo, né? Só lancei a pergunta que vem a resposta agora. Uma das poucas vezes que eu ouvi e vi Luiz Inácio Lula da Silva concordando com Jair Bolsonaro foi há alguns dias quando ele falou mal da imprensa, na frente de 2 ou 3 jornalistas. E ele disse, o Bolsonaro tem razão em se queixar de vocês. Vocês não trabalham de forma correta. Vocês são desleais com a gente. O que acontece, Maurício, na tua opinião, quando lulistas e bolsonaristas não gostam da imprensa? Eu acho que a imprensa está certa. Porque é o seguinte, porque isso mostra, na maioria das vezes, que não se está surfando na onda que o político quer. Eu acho isso, assim, fundamental. Eu acho que lógico, como a Grazi falou antes, as empresas têm seus interesses, existe um interesse e existem linhas editoriais que a gente sabe. Tem jornais mais focados um pouco mais para a esquerda, outros mais para a direita. A gente sabe disso, quem é do meio sabe. E o próprio espectador, o ouvinte, o leitor também consegue identificar. Só que eu acho o seguinte, eu acho que o jornalista, quando é chapa branca, ele é publicitário. Para isso existe outra formação, que não a nossa. A nossa formação é para instigar, para investigar e para mostrar os problemas, as coisas boas e os problemas. Claro que o político vai querer que se mostre só as coisas boas. E aí tu tem, hoje em dia, como a gente tem essa dualidade cada vez maior, isso se foca muito. E a situação da vacina se mostra nisso, né? Do problema da Covid, qualquer coisa é politizada. Tudo. O uso de máscara, a qualidade das vacinas, as formas de se trabalhar. Então, é complicado também para o jornalista, e eu acho que o jornalista, o jornalismo, de um modo geral, tomou uma linha e foi coerente do início ao fim. Eu acho que isso é importante. Então, eu vejo assim, e vejo tanto da direita quanto da esquerda o mesmo tipo de crítica, só talvez um formato diferente de fazê-la. Mas eu vejo muito nisso, que é porque o jornalista tenta ficar no meio e tenta mostrar. Lógico que a gente erra, claro. A gente erra às vezes, mas eu acho assim que enquanto que a gente está buscando a verdade,
a gente vai ser atacado. Tá, mas essa questão que o Lula e o Bolsonaro, e o Lula concordou com o Bolsonaro, a gente não pode esquecer que é claramente direcionada à Globo. Ela não é direcionada a todos os jornalistas existentes no Brasil. A classe toma partido, mas eles estão se referindo diretamente à Globo. Por quê? A Globo já elegeu presidentes, já derrubou presidentes, né? Então, quem tem medo, né? Então, eu vejo, concordo com tudo que o Maurício falou, né? Com o Bá falou. Mas tem essa questão bem tênue. O recado foi direcionado a alguém. A alguém. E foi direcionado exatamente à questão da Globo. Porque a Globo está caindo em cima do Bolsonaro, está cobrando, né, a postura do governo. Né? E o Lula caiu também com a Globo. Quando houve toda a repercussão do sítio de Atibaia e tudo mais. Então, a Globo também divulgou, né, correu atrás, informou demais, deu muito espaço para tudo que estava acontecendo no processo do Lula. Então, eles têm digamos, essa rejeição da Globo. Não acredito que seja para todos os jornalistas, mas realmente a gente instiga, a gente pergunta, eu e o Bá, eu falo até por nós que nós realmente viemos dessa vertente, né, de instigar, de perguntar, de questionar, de não aceitar injustiça. Exatamente. Não aceitar injustiça. E acredito que a Bruna também seja dessa. E até acho assim que o jornalista é o representante do povo que está lá. Porque o cidadão não está na frente do Bolsonaro, não está na frente do Lula para fazer a pergunta. Então, se o jornalista não for lá e tocar na ferida e perguntar aquilo, quem é que vai perguntar? Então, eu acho que ficar passando pano, não vamos falar sobre esse assunto, não, eu acho que o jornalista está certo, sabe? Claro que nem todo profissional é bom e claro que tem alguns, né, ok, vamos passar pano por isso aí, a minha emissora ou o meu veículo não quer falar sobre isso, mas eu acho que, eu concordo com o Maurício, a gente está lá atrás da verdade. Né? Então, se a pessoa vai falar A ou B, ou vai mandar a gente calar a boca, como aconteceu, né, esses tempos atrás. Constantemente. Agora, né? Pois então, eu acho assim, eu até falei esses dias com meu marido, assim, eu agradeço por não ser esse jornalista. Porque eu acho que esse profissional que está lá na frente encarando esse político, né, tanto o Lula como o Bolsonaro, ou como qualquer outro, eu acho que é muito complicado tu saber lidar com esses imprevistos. Porque tu quer a resposta. Tu não quer que a pessoa venha e te ataque. Mas tu não vai ganhar muitas vezes. Pois é. Mas nem que seja assim, tipo, sabe? Um não ou... Se lembra, eu não sei se agora a Bruna vai se lembrar, né? Da época do mensalão. A Bruna se lembra? Mais ou menos. Ela tava olhando o Globinho ainda. Um pouquinho depois. Ela tava olhando o Globinho ainda, não a Globo. Pois é, foi noticiado, né? Mas só para fazer um parênteses, eu acho que não se pode, a partir do momento que o Lula e o Bolsonaro falam que a imprensa, eles não poderiam incluir todos os jornalistas, eles teriam que ser bem claros, porque isso acaba influenciando na imagem do jornalista no Brasil inteiro, botou todo mundo dentro do mesmo balaio. Fecha parênteses. Teve uma situação que eu fui fazer uma pauta uma vez, uma entrevista com um deputado que se tornou prefeito de Novo Hamburgo. E foi noticiado que todos os deputados tinham ganho uma mala recheada de dinheiro. E quando o cara foi eleito, Grazi vai lá entrevistar. E eu ali. Oi, tudo bem, né? Vamos lá, para as perguntas. Ele respondia, né? Tá. E o senhor recebeu uma mala cheia de dinheiro ou o senhor não recebeu? Eu me senti o PC em Sapiranga naquele momento. O senhor recebeu a mala? Não, eu não recebi. Sim. Mas foi noticiado que todos vocês receberam. O senhor ainda está afirmando que não recebeu? Não, eu não recebi nenhuma mala. O que tu faz mediante isso, PC? Tu publica essa informação? Pois é. Bah. Negou.
Fez a pergunta. Bruna. Fez a pergunta. Teoricamente, a gente tem que confiar no que a fonte está Exatamente. falando, né? Porque Não, a gente não bota tem na que boca confiar. dele. A gente não tem que confiar. A gente só bota o que ele diz. Não, mas a gente bota na boca dele. É. Não foi nós, o jornalista, que colocou. Não Exatamente. recebi. Não recebi. Agora tem um aham. detalhe interessante que a Grazi falou, e aos poucos a gente vai aprendendo fora da academia, com a mão na massa, com o pé no barro, aí é o teu aprendizado, né? A Grazi pegou muito bem isso. Eu também concordo, Grazi, que lá dentro da academia eu tive, graças à sorte, de trabalhar e estudar e estar na redação ao mesmo tempo, então... Isso ajuda muito, né? Nossa. Eu estudava na Universidade Fevale, a nossa coordenadora de relações, ela é coordenadora de relações internacionais hoje na universidade, a Paula Kundari. Maravilhosa. Maravilhosa. Professora Lady. orientadora. A gente chama ela de Lady, né? Leide lá na Paulinha, universidade. beijo. E aí havia uma discussão, eu discutia muito com ela. Eu era muito sincero, professora, vocês criaram uma cadeira de ética no jornalismo. Pagar por uma cadeira para falar sobre ética. Cara, aí eu saía da aula, não queria assistir a aula de ética. 10ª PC e tal, daí um dia eu comecei a dizer uma barbaridade, essa teoria, a gente chega lá na redação, não é nada disso. Há uma pressão muito grande, aspecto comercial, político e tal. É. E aí isso me frustra demais, professor. Daí ela disse, PC, eu só vou te dar uma coisa. E aí eu nunca mais me esqueci. PC, leve para a tua vida uma coisa como jornalista. Quem paga a orquestra escolhe a música. É, Ponto. infelizmente, né, Bob? Infelizmente é assim. E aí eu virei as costas, obrigado, vamos embora, tchau. E não assistiu a aula de ética, Não, né? não assisto. Eu acho que a ética é uma coisa muito relativa. Muito difícil falar sobre ética em qualquer Matou a profissão. aula de Qualquer ética. profissão, não só no jornalismo. Mas Então, falando em comer muito barro, eu já tive pautas assim, nossa. Então, tava a estourar o tempo do programa, eu estava esquecendo. Algum mico, algum Tá. momento engraçado na tua trajetória de jornalista. A Senão vai Crasse, estourar o tempo. então eu vou falar do meu jeito que eu falava dentro da redação, então. Exatamente. A Crasse, né? Crasse chegou segunda-feira de manhã, né? Foi, antes de sair de casa, botou assim uma roupinha assim, né? Pá, acho que hoje eu vou me tá bem. Então hoje eu vou vestidinha bonita, né? Saltinho alto, né? Uma calcinha assim, bem bonitinha, né? Daí Crasse chegou na redação, assim, a editora, né? Ah, tu vai fazer agora uma cobertura de um arroio, de uma limpeza de arroio lá em Ifoti. Meu Deus, eu pensei, Toda né? produzidinha. Toda produzidinha. E daí eu fui com o Diego Rosa, né? Ah, o fotógrafo. O fotógrafo, o grande amigo. Beijo, Diego. Fomos lá pro arroio, lá em Ifoti. E tinha que tecer umas laterais, né, para chegar no arroio, né? Porque era uma ponte que tinha ali, né? Certo. E daí o Diego foi na frente, né? E a Crasse foi indo atrás. Meu Deus, PC, eu tecendo aquilo ali, era um paro. E o salto cravou no paro. As pernas da Crasse subiram e a bunda, pum, no paro. Mas tentei me levantar, se me mexia mais, fazia nhague no paro, né? O Diego me olhou assim e me disse, meu Deus, querido, tu devia ter botado outra roupa. Daí eu ainda tentei, né, continuar. Peguei, me levantei assim, cruzou o outro salto, daí o outro salto quebrou e eu de novo na chão. Puxa vida. Daí agora eu vou falar mais lento, assim, mais normal, né, pra gente poder... Tá, fui de pé descalço pra dentro do arroio pra fazer a a matéria, pauta, fez a pra pauta, fazer a matéria. Fui de pé descalço. Nós tivemos que andar um baita de um mato que já tinham capinado ali, porque o pessoal estava lá para dentro do mato, ainda dentro do arroio. E aí o Diego lá na frente indo e eu indo atrás de pé descalço. Quando eu vejo assim o Diego indo e um monte de aranha armadeira saindo. Mas dei a pernada, né? Socorro! Tem aranha aqui, Diego! Eu tô de pé descalço. Ele, deixa de ser fresca, guria. E eu, tá bom, né? Então tá. Que pauta, hein, Grazi? E voltou pra redação. Mas com a pauta feita. Isso aí. Fugi, mas voltei. É isso aí. Mas deixa uma rapidinha. Tá, manda. Rapidinha. Foi do Maurício. Início, quando eu comecei a trabalhar na redação da NH, comecei a fazer plantão, ou às vezes passava com um fotógrafo, normalmente com o Fábio Winter, na delegacia de polícia, para fazer a foto do homeliante, tá? Tá, um dia de noite fui fazer o plantão, Grazi pega a câmera, vai lá fazer a foto do preso na DPPA. E eu pensei, eu sozinha? Tá, vamos lá, né? Cheguei lá, fui pedir pro policial, que não foi muito querido comigo, não quis me ajudar. Ó, isso aqui é o preso.
Aí eu olhei para ele, eu com a câmera, já tinha observado isso, é uma das coisas do jornalista. O Fábio sempre botava o crachá do Grupo Sinos para dentro da bolsa, do casaco. Sim. Já tinha pego meu crachá, já tinha escondido, feito exatamente como o Fabinho fazia. Aí eu olhei pro policial assim, tá, o cara não quer se virar, né? Aí isso é contigo, guria. Tava com a câmera. Olhei pro cara. Levanta a cabeça, rapaz! Levantou a cabeça. Obrigado. Saí arrepiada, assim, ó. Daí eu fiz que nem o Fábio. Levanta a cabeça, rapaz! O cara levantou a cabeça, se virou, levantou a cabeça, saí com a foto. Que legal. Depois você já conseguiu um emprego lá na delegacia também, né? Porque... E aqui, ó, Bruno. Pulso firme, ó, Bruno. Quem fez uma foto muito legal, jornalisticamente falando, teve uma iniciativa muito legal, foi o nosso colega, ele está hoje até no Grupo Sinos, o Adair Santos, que ele escreve no Caderno Motores. Show, sim. dado. Ele foi fazer uma matéria sobre uma prisão, na época de um meliante muito famoso, muito famoso. E ele sabia que o camarada ia sair naquela porta da DP. Acho que era na região dele que ele atuava em Taquara. E aí o que ele fez? Como tinha um tumulto, vários colegas tal, e polícia ia sair com ele, algemado, alguém com ele, ele pensou, cara, esse cara vai sair com a cabeça abaixada, para não mostrar a cara. Sim. E quando deu tumulto, ele foi embaixo de todo mundo, no chão, ajoelhado, e meteu a foto de baixo para cima. Sim, para conseguir. No meio do cara, ele foi embaixo do cara e meteu foto. Só que era digital, né? Sim. Então ele teve a chance de fazer várias fotos. Uma delas deu a cara do cara. Mas Beleza. a foto, quando tu faz a foto, não é a máquina. É a pecinha Tua que percepção. tá atrás. Seu Feijó sempre dizia isso. É a pecinha, o eterno seu feijó. É a visão que os outros não É a têm. visão que os outros não têm. Maurício, alguma assim marcante da tua carreira, um mico? Eu trabalhei muito com jornalismo cultural, né? Então, Sim. fiz muita entrevista com artista, com ator. E, entrevistei muita gente sem condições de dar entrevista no fim de show. E, nossa, assim, pautas bem complicadas, assim, com músicos famosos, assim, que eles não tinham condição de responder as perguntas. Por quê? Porque eles estavam com a língua enrolada, por vários motivos que talvez não possa se dizer nesse momento. Sei. Mas Não a sei. situação era bem difícil, assim, às vezes Que de loucura, conseguir cara. pauta, e às vezes a gente que tu gostava, assim, tu ia conviver. E era terrível, assim, e te destratavam às vezes. Eu já entrevistei artista de banda que tomou fora da guria que ele queria ficar e descontou em mim, né? Pior que isso acontece. Isso acontece. Então essas coisas assim são complicadas e tu tem que estar preparado para isso. Tá, é né? verdade, Então, é isso verdade. bacana. Puxa, esse aí deve ser complicado. Não é? Né? Ô, Bruninha, e a tua, alguma pauta assim? Então, Bess, eu tava lembrando, eu acho que não foi nem em si a pauta, mas o trajeto da questão, assim. Porque logo quando eu comecei a estagiar na Rádio ABC, eu recém tinha tirado a carteira. E lá era tipo, entrou, pega o carro e vai pra pauta. Te manda, vai ser feliz. Te manda. E daí eu lembro que fogueira. começou a ter uns programas lá na Concepa, que era pra monitorar o trânsito da Freeway, né? E eu disse pro Rodrigo Giacometti, que era o diretor da rádio, eu disse, eu quero participar, quero estar lá, então vamos lá. E daí ele, beleza, tá? Tal dia é o teu plantão e tu vai pra lá. E daí eu lembro que eu cheguei em casa e disse pra minha mãe, eu preciso ir pra Porto Alegre. Ela, mas tu nunca andou na BR, Bruna? Eu disse, mas eu vou, eu preciso ir, eu vou. Como é que eu vou chegar na rádio e vou dizer não vou porque eu nunca dirigi na BR, né? E daí minha mãe disse, então vamos fazer o seguinte, a gente te dá um apoio, um comboio, a gente sai do Grupo Sinos, atrás de ti, tu vai sozinha no carro da rádio e a gente vai atrás de ti até Porto Alegre. E eu bonitinha, né? Andando aqui na BR, cheguei na Concepa, feliz, faceira, fiz todos os boletins, tinha colegas lá da Band, né, de outras emissoras, RBS e tudo mais, e na hora de ir embora, como é que eu ia embora? Eu não sabia nem sair da Concepa. Como é que eu ia sair da Freeway pra ir pra BR? E eu pensei, gente, isso já era de noite. E eu pensei, gente, agora vou dormir aqui, né? E daí eu lembro O teu carro de apoio já tinha ido embora. Já tinha ido. Eu Era peguei só pra que ida. eu cheguei num motorista de uma outra emissora e disse assim, ó, é o seguinte, eu preciso ir sentir da Novo Hamburgo, como é que eu faço pra pegar BR? Daí ele fala assim, tu sai assim, pega direito, se tu não te achar, tu me liga.
E eu pensei, gente do céu. Jesus, e pensa que o carro da rádio era totalmente adesivado. Com um microfone enorme, rádio ABC. Eu pensei, se eu me perder, não tem como eu me esconder. Não. Daí tá, beleza. Chegou no meio do caminho, vai, olhei, placa Novo Hamburgo. É aqui. Porque eu pensei, como é que eu vou ligar para o cara da outra emissora? Daqui a pouco é um comboio de Band, RBS... Aconteceu alguma coisa, né? Tipo, o que aconteceu? Só estão tentando levar a repórter embora, porque a repórter não sabe ir embora. Mas assim, eu passei poucas e boas na direção, assim, porque eu tinha que deslocar e... Mas conseguiu botar. Consegui, cheguei, tudo certo, mas marcou, que legal assim. Isso, mas tá não aí, desistiu, né? História, tá não desistiu, não desistiu. Não desiste. Exatamente. Não desiste. Bom, colegas, a gente já está estourando o tempo do programa aqui. Depois o Gustavo já vai me confirmar quantos minutos ainda temos de programa, mas eu quero agradecer a presença de vocês. Até desculpa, o marido da Bruna está aqui. Como é que é o nome dele? Neymar. Desculpa, eu chamo ele de Bruninha, tá? Mas eu conheço assim como Bruninha, agora é Dona Bruna. Bruna, obrigado pela presença. PC, eu que agradeço. Foi um chá de barrigada de riso aí, olha. Prazer conhecer os colegas também. Eu acho que é tão bom a gente ter uma cidade, pode-se dizer, média, né? Mas ter tantos colegas legais, bacanas, que a gente acaba se cruzando nas pautas, não adianta, né? Então, acho que foi um prazer estar aqui. Quando precisar, eu volto, converso mais um pouco, pode me chamar. E agradeço bastante mesmo. Obrigado, Bruna. Grazi, obrigado, dona Grazi. Grazi Sauer Branco. Antiga Dannenhauer. Dannenhauer, que Cadê nome. PC? Cadê PC? Cadê o PC? Tomara que a Neia esteja vendo o programa lá em Rondônia. Beijo, Neia. Eu acho. Obrigado pela presença, Grazi. Eu que agradeço, PC. Foi uma alegria muito grande, foi divertido, foi maravilhoso. Obrigada pelo convite, me senti lisonjeada. Agradeço também pela oportunidade de poder rever a Bruna, rever o Maurício, o maravilhoso, querido. Queria muito ter outra oportunidade de rever outros colegas. E quem sabe vamos fazer um remember aí, fazer um outro programa com uma sugestão só de mico. E aí tu tem que trazer o Fábio Winter. Mas esse é forte. Esse é forte. Esse tem história para contar. É verdade. E tem mais gente com história para contar também. O Adair também tem. Tem algumas que não dá para contar aqui no microfone. Não, tem umas que dá sim. Mas muitas não dá. Mas, bom, deixo como sugestão, muito obrigada. E agradeço a vocês todos também por terem nos assistido aqui, nos acompanhado até agora. Obrigado. Maurício, obrigado pela presença. Obrigado. Bom relembrar essas coisas, lembrar como a gente está velho no jornalismo também. Isso é terrível. Mas tudo bem, faz parte, né? E é isso aí. Muito obrigado a todos. Bom vê-los todos e conversar sobre jornalismo. Obrigado mesmo, Maurício. Graças. Tô me segurando aqui para não abraçar todo mundo. Essa pandemia tá acabando comigo. É isso aí. Obrigado aí a parceria do Gustavo e do Alisson hoje na retaguarda, né? Eles que colocaram o programa no ar em nome de JG Serviços, Mercator, Tecnolar e Sebratel. Bom, muito obrigado pela audiência mais uma vez. Obrigado mesmo. Bom final de semana e até segunda-feira. Tchau.